atual 15º colocado e na Conmebol Sul-Americana está nas oitavas. Este é o saldo da temporada até este momento, Bruno. Foi campeão da Copinha. Isso. Vamos lembrar também, né? O bidon aqui, inclusive. É verdade. E hoje a gente está recebendo não só a Lili Nascimento, que tradicionalmente, diariamente acompanha o Corinthians, mas também o Armando Mendonça, que é o vice-presidente do Corinthians. Queria até contextualizar, não é, Lili, a situação do Corinthians hoje. O Armando ele é vice-presidente eleito, junto com o Osmar Stabile, dentro da chapa do atual presidente, o Augusto Melo. Ele sempre fez parte de um grupo muito importante no Corinthians, que sempre foi opositor à renovação e transparência, certo? O Grupo Corinthians Grande, que tinha grandes figuras que até também concorreram à eleição, como o Felipe Isabella. E nessa última eleição, o grupo decidiu não dividir os votos da oposição e, assim, apoiar o candidato Augusto Melo. Muitos dos integrantes desse grupo fizeram parte do atual comando do Corinthians em algumas direções, inclusive alguns deixaram esses cargos depois dos últimos acontecimentos. Mas o Armando aqui, como vice-presidente eleito, continua no cargo, então é importante a gente ter a sua presença aqui para as explicações, para as fiscalizações e, claro, para você contar para a gente como é que está esse ambiente hoje e a relação hoje de vocês, do grupo, a sua relação com o atual presidente. Obrigado. Eu que agradeço o convite, estou à disposição, é um prazer falar com todos. Estou aqui para prestar os esclarecimentos, o que vocês precisarem, estou à disposição. Vamos começar, então, só para a gente, antes de passar para a Lili também, que vai com o trabalho dela de repórter, trazendo mais detalhes para o Fã do Esporte, mas só dá um contexto para a gente, por favor, Armando. Qual que é a sua relação hoje, como está a sua relação hoje com o Augusto, presidente do Corinthians? Eu e o Augusto sempre nos demos muito bem, né? O Augusto sempre me tratou muito bem, eu sempre tratei muito bem o Augusto, nós sempre tivemos uma relação muito boa. Eu, desde o dia da nossa posse, eu fiz questão de estar presente no clube, despachar no clube, então eu sempre estive muito presente e sempre tive uma ótima relação com o presidente. Infelizmente, né, em decorrência do fato do Sérgio Moro ter me envolvido num inquérito policial que, quando eu estive na delegacia, lendo a peça inicial dele, o requerimento de abertura de instauração de inquérito policial, confesso que eu não entendi o motivo pelo qual ele me colocou, fez referência a meu nome, porque ele cita só uma simples conversa normal de um vice-presidente com um funcionário do clube, questionando, perguntando sobre a questão da VaiDebet, porque realmente eu nunca participei do contrato da VaiDebet, e ele colocou meu nome, me arrolou como testemunha, e eu fui chamado pela autoridade policial. E a partir do momento que eu sou chamado pela autoridade policial, eu, como cidadão, tenho o dever de prestar todos os esclarecimentos que a autoridade policial perguntar. E foi o que eu fiz. Então, uma questão que eu estava tratando internamente no clube, que eu achava importante tratar internamente para o clube, infelizmente se tornou público. E o Augusto, a partir daí, ele realmente ficou chateado comigo. Não posso fazer nada, eu fiz meu papel. E aí faz parte também do que a gente divulgou através da Lili, né, no espn.com.br e aqui no Sport Center, a consequência também de todo esse problema envolvendo a ex-patrocinadora do clube, Lili. A consequência, e quero agradecer ao doutor Armando por estar aqui, doutor, porque ele é advogado, então, com todo respeito, chamo de doutor. Em qual momento e quais cobranças foram feitas pro Sérgio Moura? Porque no seu depoimento à polícia, você fala que dias antes da matéria no blog do Juca Kfouri ser publicada, você foi procurado até pelo próprio jornalista e te preocupou o teor da matéria, né? A denúncia que seria feita, e você tentou alertar tanto o Sérgio Moura quanto o presidente? Isso está público, porque consta no meu depoimento. Então eu posso falar hoje, e isso não é um corre sob segredo. Então, quando o Juca Kfouri entrou em contato comigo, falando que tinha uma matéria envolvendo a VaiDebet, e contou os fatos que foram posteriormente divulgados. E se eu tinha alguma coisa para comentar. Eu falei que não, porque realmente eu nunca
participei de nenhuma negociação dentro do clube, embora eu seja o vice-presidente. Desde o dia da posse, eu nunca, o presidente preferiu por bem nunca me chamar para participar de reuniões, de decisões do clube, mas sempre me coloquei à disposição. Eu falei para ele que eu não tinha esse conhecimento, fiz questão de perguntar para ele, falei, essas informações que você está passando para mim são informações graves, você tem documentos? Ele falou, tenho. Então eu falei, Juca, eu vou apurar isso internamente. Ele falou, tudo bem, mas essa matéria eu vou publicar como jornalista. Falei, ótimo, é seu dever, mas eu gostaria de apurar internamente. Nós voltamos do jogo do Paraguai e na manhã que nós voltamos, foi numa quarta-feira, eu me reuni com o presidente e eu expliquei para o presidente que eu tinha essa informação, que a empresa intermediadora havia recebido o dinheiro, a mando da determinação do nosso diretor administrativo, o Marcelo Mariano, e que o diretor administrativo, aproveitando que o nosso diretor financeiro, na época, o Rosales, estava viajando, desceu no departamento com a justificativa de que a empresa intermediadora havia recolhido os impostos da nota fiscal, e, em decorrência disso, precisava pagar essa empresa intermediadora. E isso, comentei com o presidente, falei, presidente, eu como advogado, eu respeito muito os princípios e a presunção de inocência de todo mundo. Eu tenho certeza que a autoridade policial irá apurar, como tem que apurar, e eu torço muito para que nenhum integrante da nossa diretoria, do clube, esteja envolvido. Mas foi o que eu falei para o presidente. Presidente, essa atitude é um ato de má gestão. O diretor administrativo, Marcelo Mariano, não tem que estar preocupado com o fato da empresa ter recolhido o imposto. Ele tem que estar preocupado com o Corinthians, né? Nós temos, na época, como hoje, nós tínhamos vários fornecedores que precisavam receber, né? Então, isso falei para ele, isso me incomodou. Expliquei que o jornalista havia comentado que desse recebimento foi repassado uma grande monta para uma empresa laranja, né? E que isso era muito grave. Que eu, como advogado, e também como vice-presidente, eu entendia que o presidente, como mandatário do clube, ele deveria, naquela oportunidade, diante dos fatos, requerer imediatamente instauração de inquérito para apuração dessas informações, suspender imediatamente o pagamento dessa intermediadora, né, e instaurar uma investigação interna. Claro. Né? E numa investigação interna, é normal, é usual, é do bom costume você afastar, respeitando a presunção de inocência, de todos os envolvidos. E os envolvidos na matéria eram Sérgio Moura e Marcelo Mariano. Por que o Sérgio Moura era envolvido na matéria? Porque ele fazia parte superintendente de marketing e a imprensa divulgava que ele era amigo e já tinha feito negócios com o Alex, né? E que o Sérgio Moura havia contratado o Alex para a nossa campanha. Eu falei para o presidente isso, que isso era muito grave, e o presidente entendeu por bem, naquela oportunidade, não fazer nada. E ele justificou, assim, o motivo de não tomar uma atitude? Ele justificou, falou, o Corinthians não tem nada a ver com isso. Esse é um problema da empresa intermediadora. O que a empresa intermediadora faz com dinheiro é um problema dela. Eu discordei, falei, não, presidente, eu não concordo. Como advogado, eu discordei, claro. Falei, não, a partir do momento que nós temos conhecimento que nós estamos pagando para uma empresa que está recebendo um dinheiro lícito e transformando esse dinheiro lícito em ilícito, né, esfriando esse dinheiro, o Corinthians é o que a torcida espera, que o sócio espera, é que todos esperam que o Corinthians tome uma providência. Ele falou que não, e ele deixou muito claro que qualquer
se qualquer diretor, funcionário do clube fosse provado que havia recebido dinheiro, ele iria afastar. Eu reiterei mais uma vez, falei, não é a questão de acusação, é a questão de investigação, que é a boa política, a boa conduta de uma investigação interna de grandes empresas, você faz o afastamento. Tanto que depois, o nosso renomados diretores jurídicos, o Yun, Fernando Perino, eles sugeriram o afastamento de todos os envolvidos. A Ernest Young foi contratada, ela fez essa sugestão para o Corinthians e não foi acatada essa sugestão. Então, a minha sugestão, ela vai de acordo com a opinião de várias outras pessoas. E você acha que ele não tomou essa atitude por não ter tido noção da gravidade ou por algum outro interesse? Eu acho que sim. Eu acho que ele não percebeu a gravidade da questão. Eu tenho certeza que foi por causa disso, não teve nenhum outro interesse. Então, a questão é essa. Dona, passar a bola para você também, fazer pergunta. Mano, prazer falar com você, né? Obrigado aqui pela entrevista. Você citou em um nome que é um pivô de toda a situação, que é o Marcelo Mariano. Você meio que já deixou isso no ar. Mas se você fosse o presidente do Corinthians, você já teria afastado esse nome da gestão? E você enxerga que a permanência dele, esse respaldo, por que você acha que ele tem tanto respaldo assim com o Augusto Melo? E a permanência dele também explica muito dessa debandada? Como é que você enxerga hoje o cenário político de isolamento, né, que o Corinthians vive, e do próprio Augusto? Você falou que, por exemplo, você sempre esteve disposto a participar, mas ele sempre centralizou muito essas ações. Você acha que a permanência do Marcelo Mariano, ela explica muito dessa debandada na direção? Infelizmente, sim. Tá? Porque eu não tenho nada contra a pessoa do Marcelo Mariano. O Marcelo Mariano foi meu companheiro de conselho e eu sempre admirei muito como conselheiro. Mas a ingerência dele nos departamentos, nos diversos departamentos, ocasionou um desgaste na gestão e principalmente no financeiro. O Rosala, que é uma pessoa muito respeitada no mercado, né, ele passou por maus bocados ali dentro. E eu sou testemunha, porque eu fiz vários pedidos para o Rosala, falei, Rosala, aguenta, em nome do Corinthians, em nome da nossa gestão, entendeu? Pô, nós lutamos tanto para ajudar o Corinthians, para estar aqui, para colocar o Corinthians num rumo. O nosso presidente prometeu uma gestão profissional, né? Nós estamos aqui para ter uma gestão profissional. Acho que ele insistiu, e eu sou testemunha que foi até a última gota de sangue dele. Eu tenho certeza que hoje, ele olhando para trás, ele fala assim, nossa, ele não se arrepende, ele fala assim, eu poderia ter esperado mais alguns dias. Não, ele tentou de tudo. Mas a ingerência era muito grande. Ele não participava de decisões estratégicas, que um diretor financeiro precisava participar. Quem participava dessas decisões era o Marcelo Mariano. Então, questões de valores de ingresso, questões de negociações. Então, isso incomodou muito o Rosala, que ele preferiu sair. O nosso diretor jurídico, ele não foi ouvido pelo presidente, a sugestão do nosso diretor jurídico também, pediu o afastamento de todos os envolvidos e ocasionou, não foi aceita a proposta e saiu. Você fez a pergunta se eu fosse o presidente, eu não sou. Então, eu respeito o meu presidente, eu estou à disposição do meu presidente, o Augusto Melo, eu acredito que ele tem possibilidades, porque nós temos uma diretoria capaz de ajudá-lo, tem gente competente que pode ajudá-lo, entendeu? Eu acho que estou à disposição do presidente. Mas ele está disposto a ouvir? Não sei. Acho que é uma pergunta que vocês precisam fazer para o presidente. Você não é o presidente, mas acho que seria prudente afastar o Marcelo Mariano, por tudo que... O que diz a boa política, né, numa investigação, é você afastar sempre respeitando a presunção de inocência. Sim. Não é porque ele é culpado, porque ele recebeu qualquer valor, em hipótese alguma. Tenho certeza que ele não recebeu valor nenhum. Eu tenho certeza, é uma pessoa séria, que não recebeu valor nenhum. Mas, para uma investigação, para a lisura da investigação, é o que as empresas
recomendo. E eu recomendaria isso. Existe hoje na política, nas conversas ali do Corinthians, a ideia de impeachment? É possível isso acontecer? E você é a favor? Não, existe. Eu não sou a favor. Eu acho que uma má gestão, uma gestão que precisa de ajuste, não se corrige com impeachment, né? Se corrige com conversas, né? Com entendimentos. Eu acho que Mas existe um movimento, existe uma... existe um movimento. É um movimento já existem argumentos jurídicos para isso? Da oposição. Eu entendo que não. Eu entendo que não. Eu acho que... entendo que não. Breiner. Armando, eu queria que você detalhasse um pouco mais do que exatamente o Sérgio Moro te acusa e qual foi o teor dessa conversa que gerou a abertura de inquérito por parte dele. E se você se sentiu decepcionado também com o presidente Augusto Melo por não ter feito uma defesa institucional do seu vice-presidente nesse caso. Vamos lá. Realmente, eu preciso reconhecer que eu fiquei muito decepcionado com a postura do nosso presidente, do meu presidente, em não tomar uma providência em relação a uma providência institucional a partir do momento que um prestador de serviço envolve o vice-presidente do maior clube, com todo respeito aos outros, do maior clube do Brasil, num inquérito policial, aonde, ao contrário do que o meu presidente, o Augusto Melo, o nosso presidente, fala nas entrevistas coletivas que dirigente andavam com documentos pelo clube, acusando o Sérgio Moro. O único dirigente que foi citado nesse inquérito policial fui eu. Então, subentende-se que o presidente está falando do vice-presidente dele. E eu lendo o pedido de instauração do inquérito policial do Sérgio Moro, ele nunca, não citou, não me acusou, não falou que eu acusei, não falou que eu difamei a imagem dele, nada. Ele só falou que eu fiz uma reunião com ele na quinta-feira, logo depois que eu conversei com o presidente, na quarta-feira. Na quinta-feira, como ele era diretor de marketing, superintendente de marketing, e eu não sabia absolutamente nada da VideBet, eu fui conversar com ele. Se presidente fossem tomadas naquele momento, você acredita que a VideBet não teria saído do contrato? Existiria a chance de se manter, vendo que o Corinthians também estaria se demonstrando preocupado com a própria marca e com a patrocinadora? É uma pergunta difícil de responder, mas eu acredito que a VideBet jamais poderia alegar. Não concordo com a alegação da VideBet para justificar a rescisão, mas a partir do momento que o clube toma providência, no primeiro momento demonstra que tomou providência, no primeiro momento... É um sinal, né? É um sinal, falou, olha, eu inclusive pedi a instalação de inquérito. Você não participou da reunião de rompimento do contrato? Eu nunca participei de nenhuma reunião, absolutamente de nada. Eu só participei... Mesmo tendo apoiado, mesmo a base... Nunca fui chamado para participar de reunião de crise, reunião para discutir contrato. Não, planejamento. Porque existe um problema muito grande hoje no Corinthians, que é a dívida, certo? Segundo o último demonstrativo, no primeiro trimestre, uma dívida de mais de 2 bilhões, não é isso, Lili? E mesmo assim, foi feito um investimento alto no futebol. Esse, né, mais de 130 milhões. Esse é o melhor caminho? E esse investimento tem se justificado? Eu não participo do futebol, né? O que eu posso falar sobre o futebol é que realmente é difícil eu dar um comentário, uma opinião sobre o futebol. O que eu posso falar do futebol é que o Fernando Alba, que era do Movimento Corinthians Grande, que também saiu, após ele era adjunto do Rubão, do Rubens, ele estava fazendo um trabalho muito profissional no departamento. Ele estava ajudando muito o departamento. E o nosso grupo, o Movimento Corinthians Grande, nós decidimos fazer no conselho, um conselho coletivo, né? O conselheiro, então são várias pessoas opinando. E o Fernando Alba levava para esse grupo que o departamento de futebol estava sendo muito bem reestruturado, e ele falava muito bem, sempre falou muito bem do Fábio Soldado, um grande profissional que estava ajudando muito o departamento. Então, o que eu posso falar, quando o Fábio Soldado entrou,
o Alba, que é uma pessoa que conhece de futebol, elogiou muito e falou que o Fábio Soldado é um profissional muito competente, que está ajudando muito o Corinthians, o departamento de futebol, e ele falava, nós precisamos dar apoio pro Soldado. Então, portanto, galera, esse foi nosso vídeo sobre a situação envolvendo o Corinthians. O Armando falou sobre toda a situação, falou que está decepcionado com o presidente Augusto Melo, falou sobre a situação da VaidBet. Coloca nos comentários a sua opinião sobre isso. Resumidamente, o Corinthians está cheio de problemas, muitos problemas mesmo, mais do que a gente imagina. Uma situação bastante complicada internamente, nos dirigentes e tudo mais. Presidente Augusto Melo, financeiro, tá uma bagunça realmente no Corinthians. Então peço humildemente a você, cara, que deixa o like, é muito importante para fortalecer nosso canal React do Futebol. Lembrando que nossa meta é 40 mil e eu conto muito com a sua ajuda, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Valeu, tamo junto e é nóis. Fui!